Bem, antes de tudo, bom dia, né? Boa tarde aí já em Lisboa, bom dia para todas e todos. E eu queria, antes de tudo, agradecer. Primeiro, agradecer a Luanda por esse convite e também saudar aqui esse encontro, né, da USP de Lisboa, de São Paulo e Lisboa, e poder trazer alguma colaboração, né? Depois dessa fala, né, e que traz uma questão para mim muito importante, né? A partir de uma perspectiva até deleuziana, guattariana, a questão dos devires, né? Dos devires animais. Mas eu espero que a minha fala, né? Apesar de ser num outro registro, e aí no registro filosófico, que trabalha realmente com uma perspectiva racional, às vezes até se contrapondo a uma esfera mágico-religiosa em muitos aspectos, mas que ela traga exatamente uma fala de composição e não de exclusão, levando inclusive em consideração a própria filosofia deleuziana e também pensando não o ou, né, mas o e, né, trazendo essa conjugação, né? Então não é uma coisa ou outra, mas é uma coisa e outra, é poder pegar todas essas vozes, né, digamos, articular todas essas vozes, inclusive vozes que foram silenciadas e que trazem muito, digamos, colaboram muito para que nós possamos repensar as nossas ações, né, e nos aproximar mais de uma perspectiva em que haja realmente respeito pelo outro. Como vegana, isso é um ponto básico, né, que inclui a libertação animal e humana. Eu acho que aqui é uma perspectiva que ela vai talvez soar um pouco, em alguns pontos, distinta de uma apresentação, né, na apresentação anterior, que traz desde a voz, né, de um povo originário, mas também temos outras vozes aqui, na nossa perspectiva, que tenta também romper com esse modelo tirânico humano. Né? E vamos, então, começar. Eu gostaria, inclusive, de fazer um eixo de análise que, aliás, digamos assim, durante muito tempo ele foi trabalhado, né, a partir de Pierre Clastres, mas, enfim, conjugando com Deleuze e com Guattari, que é exatamente quando eles falam de dois mundos, né, que, de uma certa forma, acabam convivendo, mas, em certos aspectos, eles não se tocam muito, que é o mundo nômade e o mundo sedentário, mas aqui fazendo um contraponto entre os povos da floresta, os povos originários, e esse mundo, né? Não fazendo um contraponto, porque eu não vou poder aprofundar, infelizmente, eu escolhi um tema e o tempo é curto para que eu possa desenvolver. Então, eu vou ter que passar um pouco pincelando, mas tentando articular. Mas esse eixo, né, que coloca, né, esse outro mundo, um mundo sedentário estatal, né, essa figura do Estado, né, e esse mundo da floresta, mesmo o mundo nômade das estepes, né, que se organiza no tempo e no espaço de uma forma muito diferente desse mundo sedentário estatal, essa figura do Estado como uma espécie de transcendência, né, e que produziu um poder, uma articulação do poder, né, quase um poder realmente tirânico, né, e de uma certa forma delirante, né, que associa o político com uma espécie de mundo mágico e religioso, que coloca o homem numa posição de superioridade e faz um corte com a natureza completo, né, até para justificar a exploração. Então, ele justifica a exploração não só da natureza, mas de outros seres humanos, exatamente porque estabelece uma hierarquia de seres. Então, isso aqui é próprio dessa vertente, desse mundo sedentário e sedentário estatal, que não é, vamos também deixar claro, não é ocidental, não, a origem não é ocidental, a origem é até oriental. Né? Então, talvez eu gostaria muito de poder falar mais para também desfazer, a meu ver, pelo menos segundo eu penso, alguns excessos que às vezes comprometem também a própria reflexão filosófica, que vem de um âmbito político, sim, de uma luta política que precisa ser travada, mas que também, às vezes, comete algumas conclusões, algumas generalizações, e que realmente
prejudicam, pelo menos filosoficamente, uma compreensão mais geral, a meu ver. Então, assim, só essa perspectiva de pensar os povos da floresta, os povos nômades, os povos das estepes, e esse mundo sedentário absolutamente calcado nessa figura transcendente do Estado, nessa forma perversa de poder que se ordenou e que está muito... É só olhar para o nosso mundo, seja Ocidente ou Oriente, isso é muito forte em nós, né, nesse mundo sedentário, e que isso também já traz um primeiro corte, né, essa perspectiva nômade e sedentária do Mille Plateau, do Deleuze e Guattari, né, lógico que eu não vou poder aprofundar nisso, mas ele traz uma primeira questão muito forte, que é exatamente tirar a ideia dos povos ameríndios ou a ideia de outros povos, né? Como se fosse a infância da humanidade, como se estivesse numa linha de evolução em que eles são primitivos, porque era essa perspectiva que se tinha ali de uma antropologia, ainda no século XIX, e todo esse eurocentrismo que nós precisamos romper, não romper com a nossa herança europeia. Isso é uma questão também que eu acho importante falar aqui, é compor as nossas heranças, porque nós somos essa síntese de uma herança europeia, uma herança indígena, uma herança negra, e que precisamos resgatar todas essas vozes para que nós possamos fazer uma composição e possamos realmente criar um devir revolucionário e sair dessa dialética o tempo todo hegeliana, dualista, que nós estamos acostumados a pensar o mundo. Não é fácil romper com essa estrutura perversa, não é fácil romper com isso. Não é simples também acusar os gregos de serem responsáveis por criar isso. Não, o dualismo existe no mundo mágico religioso também, nessa figura estatal, muito antes dos gregos. Né? Então, os gregos não... Uma coisa também que eu gostaria de colocar aqui como um ponto importante para mim, para também dissolver algumas coisas, antes de entrar no animismo, no panteísmo, a partir de uma perspectiva, né, filosófica, que não há, de maneira nenhuma, esse primitivo como infância e que o homem vai se transformando enfim, o grego ele não inventou a razão, o grego sistematizou a razão é humana. E eu coloco aqui, do meu ponto de vista, o animal simbólico, que é o homem, né? Esse animal simbólico é exatamente... de uma certa forma, um certo corte que se estabelece com a natureza, embora nas culturas originárias esse corte não exista. Quer dizer, de uma certa forma, eu não posso deixar de considerar, o Viveiros de Castro também traz isso como uma questão, e ele se coloca um pouco diferente, eu não posso deixar de considerar que há, nessa esfera também, há uma espécie de projeção do humano ou do universo simbólico, não do humano, mas do universo simbólico na natureza. Ou seja, digamos que a unidade, como diz Viveiros de Castro, está no espírito. Tudo tem ânima, tudo tem alma. Essa beleza, isso é de uma beleza imensa. E mais ainda, a questão da alteridade, que eu gostaria de falar um pouquinho mais à frente. Mas essa questão, né, de pensar... desse ponto de vista, né, de pensar que tudo tem alma, que vai se contrapor exatamente no meu título, As Máquinas Sem Alma, de Descartes, que é o grande absurdo, as máquinas sem alma, esse corte absoluto, que vem de uma esfera mágico-religiosa também, só que nessa estrutura perversa desse mundo sedentário. Então, que coloca o homem como sendo o único a ter alma e os outros seres sendo destituídos. Faz esse corte, natureza, mundo físico e o mundo espiritual humano. É claro que eu não consigo deixar de ver também uma projeção, como eu estava tentando falar, desse universo ameríndio, desse universo simbólico na natureza. Né? Por isso que o Viveiro vai nos mostrar que em alguns casos, em várias cosmologias, né, o animal, inclusive, ele é intimamente, interiormente, uma pessoa, gente, humano. Ele, inclusive, no seu habitat e na sua casa, ele tem, inclusive, a estrutura da cultura humana. Né? Então, evidentemente, esse mundo simbólico existe tanto no índio quanto existe no mundo ocidental ou oriental. Aliás, também é outra forma de a gente acabar com esse preconceito,
né, de dizer que eles estão numa infância, como se eles estivessem mais imersos na natureza. Aqui eu vou talvez trazer um ponto polêmico, mas que eu gostaria que fosse entendido dentro de uma perspectiva. O índio não está mais perto da natureza como um animal. Ele tá mais próximo das condições naturais também como um homem. Ele também tem um universo simbólico, e é esse universo simbólico, inclusive de um mundo até mágico, religioso, esse mundo é sagrado. Ele traz esse caráter, digamos, dessa perspectiva, de uma visão de mundo mágico religiosa, que essa razão do mundo ocidental, essa razão grega, de fato, sistematizada pelo grego, não inventada por ele, a razão é humana, essa esfera simbólica é a esfera da razão, é a esfera já de reelaboração do mundo, reelaboração e significação do mundo, está presente de forma tão complexa, tanto no índio, tanto no ameríndio, tanto nos povos nômades, como nos povos do mundo ocidental, oriental. Então, essa esfera de organização é a mesma. O que os gregos fizeram foi sistematizar isso, e, de fato, nessa sistematização dessa razão, essa razão busca, de alguma forma, produzir, conhecer o mundo fora de um universo mais mágico-religioso. Isso, de fato, ocorre. E isso não significa que não vá aparecer, por exemplo, um panteísmo, como de Spinoza, que vai, de uma certa forma, tirar o homem do centro do universo de uma forma muito eficaz também, de tirar o homem desse antropocentrismo, de colocar o homem como um modo de ser como todos os outros, dessa substância única que é Deus. Mas, claro, se a gente for entrar em Viveiro de Castro, a gente vai ver a nossa forma de pensar, a nossa leitura do mundo, o nosso aspecto simbólico para pensar. Isso será diferente, o que não significa que tenha que ser tirânico. Essa tirania que está embutida numa política perversa, numa associação perversa, né, de uma leitura perversa do mundo, não é necessariamente... Aliás, a nossa possibilidade de pensar isso é exatamente o que nos dá a filosofia, que, aliás, é por essa razão também que eu tento trazer sempre que a gente tem que se compor, se agenciar com o que melhor nós produzimos em todos os mundos. Em todos os mundos. Aliás, aproveitar até esse multinaturalismo que o Viveiros fala, que é belíssimo, que é isso que é a parte mais bela, talvez, para mim, de pensar o ameríndio, do que ele pode trazer para nós de mais poderoso, né? Que enquanto nessa visão nossa, esse corte com a natureza e o mundo espiritual, enfim, a maneira como nós pensamos dualista, esses espaços ontológicos que nós criamos, e ali no ameríndio isso aparece entrelaçado. Pode-se dizer que entrelaçado porque é uma esfera mágico-religiosa, mas, independente disso, a gente tem que pensar essas visões como podendo trazer para nós possibilidades de pensamento, não é para aplicá-la para nós, não é possível aplicar. Aí, nesse ponto, eu sou bastante Foucaultiana, a gente não vai aos antigos ou vai às outras culturas para simplesmente colocar agora o lugar da verdade nesses lugares. São também leituras, são também perspectivas, e que devem e podem se associar a nós, exatamente porque a filosofia, aí eu acho que é a grande contribuição do mundo, digamos, europeu ou grego antigo, né, é exatamente que é muito ocidental, inclusive, a crítica, a autocrítica, né, e criticar a própria cultura e tentar transformá-la. Isso é ocidental, isso é filosófico, e isso, para mim, é algo que também precisa ser louvado, bastante louvado. Né? Então, a gente não pode cair também em falácias de que alguma cultura agora é o lugar da verdade, a outra é o lugar do falso. Não, a gente continua na mesma busca de uma verdade dogmática sobre o mundo, e a gente precisa se compor, e essa composição é que vai fazer a diferença, inclusive como nós, brasileiros, somos essa composição de um mundo, de desdobramento do mundo europeu, do mundo negro e desse mundo ameríndio, desse mundo indígena. Essa voz é que precisa ser realmente sistematizada nessa síntese, em que pode nos trazer algo de novo, né? Inclusive,
uma das coisas mais belas também do ameríndio, que reforça muito uma questão deleuziana, né? Deleuze, diante de Heidegger, né? Deleuze responde a Heidegger de uma forma fantástica. Heidegger que não saiu desse universo, né? Agostiniano, cartesiano, no fundo, quando ele diz que o animal é pobre de mundo, né? E que os homens é que têm mundo, os animais são pobres de mundo, né? E, na verdade, Deleuze vai dizer, não, os animais têm mundo, o homem é que não tem mundo. É o homem, ele está falando evidentemente desse homem ocidental, ou seja, esse homem, talvez ocidental, oriental, esse homem simbólico vai precisar recriar o mundo a partir dessa perspectiva. E ele vai ter que criar o mundo enquanto os outros estão imersos, os animais estão imersos no mundo e numa relação com ele absolutamente poderosa e natural. E nós sempre estaremos a partir do universo simbólico. Mesmo o índio não está na natureza como um animal, ele está como um homem e precisa ser respeitado como um ser humano como nós, e não menos complexos que nós, ao contrário, para compreender até mesmo esse universo cosmológico, é de uma complexidade imensa. Né? É claro que nós, provavelmente, nós não vamos chegar ao ponto de crer que um animal vai se tornar humano em algum momento, ou vai de alguma forma, ter a estrutura cultural como a nossa. Provavelmente a gente não vai conseguir entender isso dessa forma, porque não é a maneira como nós entendemos, mas nós vamos entender de uma outra maneira, que é, sobretudo, o que eles trazem de mais belo, ao meu ver, e que pode se compor para nos fazer entender ainda melhor isso, é que o animal tem mundos. Eles viram esses mundos, esses vários mundos, ou seja, quando Viveiros diz, né, que a unidade está no mundo espiritual, desse animismo, né, desse animismo que em tudo tem alma, mesmo que pudesse ser, tá? Isso aqui pode ser discutido, uma projeção do universo simbólico humano, tudo tem alma, tudo é sagrado, tudo deve ser respeitado, né? E aí a gente percebe como é necessário, né, entender esses múltiplos mundos que estão dentro do mundo, ou múltiplos mundos que têm perspectivas próprias, né, e que fazem parte desse mundo conosco. A beleza disso é exatamente poder entender que existe uma troca, né, uma interdependência, uma necessária preocupação que nós devemos ter com esse mundo natural, que nós somos parte. Mesmo que no ameríndio seja pela via espiritual, ele traz uma imanência que nós vamos ver em Spinoza. Spinoza rompe com a transcendência, essa figura da transcendência, ele rompe exatamente também quando ele coloca todos os seres no mesmo plano, assim como os ameríndios colocam os seres no mesmo plano, e, claro, fazem de uma forma simbólica uma outra leitura do mundo, mas eles estão nessa imanência, ainda que no universo mágico religioso. E aqui, talvez, na hora de uma composição, a gente não vai poder deixar de considerar que a filosofia trabalha com uma forma de racionalidade que não é o caso dela ser pior ou melhor. Ela realmente tenta, de algum modo, colocar essa esfera, pensar essa esfera de uma forma diferente, né, da visão de mundo de outras culturas. Mas, veja, a gente está falando de visão de mundo e falando de filosofia. A filosofia não é uma visão de mundo. Também a gente precisa entender o que é a filosofia, né? A filosofia também é uma proposta de singularização, né? O filósofo ele vai trazer uma leitura do mundo, ele não vai sistematizar para criar uma ciência para dizer o que é a verdade, mas vão ser vozes, às vezes vozes até dissonantes, tentando fazer uma leitura desse mundo a partir exatamente rompendo com essa transcendência para resgatar o homem à sua posição de algo de um ser que pertence à natureza, que é parte da natureza e não algo à parte. Se há algo que os ameríndios podem ensinar, é exatamente que nós não somos algo à parte da natureza, nós não somos algo que podemos fazer esse corte com
com essa vida, né? E o vitalismo na filosofia, tanto a questão do vitalismo, que vai percorrer Deleuze também, Deleuze e Guattari, ele exatamente ele tira, ele acaba com essa hierarquia dos seres. Mas isso vem de Spinoza, isso também vem de uma crítica nietzschiana a essa metafísica que traz essa perversão desse antropocentrismo de uma forma brutal, que transformou todos os seres, inclusive o humano, inclusive nós mesmos, em coisas, em mercadorias, em algo absolutamente utilitário, uma visão utilitarista. Nós precisamos romper com isso, não com a filosofia, e nem mesmo com a filosofia grega, apesar de Aristóteles, né, manter uma hierarquização. No fundo, ele mantém a hierarquização por não ter escapado desse universo mágico religioso perverso, que coloca o homem como tendo alma, tendo uma eternidade, e os outros seres sendo nada. Mas ele faz o primeiro ato revolucionário dele foi exatamente colocar o homem como parte da natureza, como sendo também um animal. Mas ele não vai longe nisso e, ao contrário, restabelece uma hierarquia que ela existe nesse mundo mais religioso perverso, desse mundo sedentário, que a questão da dominação, né, dos povos e sobre si mesmo e sobre toda a natureza fala tão alto. E aqui, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Eu queria falar, enfim, a questão também, né, quando Deleuze fala dos mundos, ele fala dos afetos, né? Então quando ele fala de um carrapato, para falar que os 3 afetos do carrapato, ele está colocando a perspectiva, assim como ameríndio, ali naquele animal, ainda de uma forma diferente, por isso que é preciso também fazer uma distinção em alguns momentos, que, de fato, não é pela via do homem, não é porque o carrapato é também um homem, mas se a gente for pensar, o carrapato também é uma pessoa no sentido de ter uma interioridade, de ter uma percepção de mundo, de ter como hoje a neurociência já traz isso muito fortemente, desvendando, descortinando, desmistificando toda essa posição especista, que é muito forte no Ocidente e também no Oriente, apesar das religiões menos especistas do Oriente. Mas, na prática, nós temos tratado os animais de uma forma extremamente tirânica, né? E a gente não consegue entender, ver o outro como o outro e respeitar esse outro como sendo todos nós parte desse mesmo mundo, dessa mesma natureza, que, além de tudo, é uma unidade em que cabe a multiplicidade, como Nietzsche diz. Múltiplos mundos que estão nesse mundo e que também precisam e querem viver. E nós tratamos de uma forma absolutamente tirânica, de uma forma em que nós produzimos essa escravidão humana e animal. Nós produzimos primeiro a escravidão animal mesmo, eu chamo de escravidão. No meu livro eu explico por que o termo se aplica também a pensar o animal. O que nós queremos também, os direitos animais, e isso para terminar, porque eu sei que já passou do meu horário, mas para terminar, eu tentei fechar o máximo que eu pude, né? Mas eu queria dizer que uma das questões que é muito ocidental é essa questão da libertação animal. Né? Antes mesmo de fazer uma guerra contra o Ocidente, a gente precisa também saber retirar aquilo que o Ocidente produziu de melhor. E o que essa nossa perspectiva dos direitos animais vem de uma reflexão filosófica que pôde acentuar essa imanência, que pôde acentuar a busca de uma percepção desse outro, né, que vai se contrapor com questões políticas e de uma filosofia que vai pensar a transcendência, o Estado, e que vai continuar nessa dominação. Mas essa filosofia da imanência, ela traz ela abriu as portas exatamente para a gente tentar libertar tanto o animal quanto o homem desse mundo tirânico que ele produziu, mas libertar o animal da nossa tirania, da nossa colonização. A nossa colonização extrema, humana, né? Que alguns povos terão uma relação com os animais diferente da nossa, muito mais favoráveis digamos, ao ecossistema, mas nem sempre também, eu diria que seria para o animal
que não são todos os animais também que são dignos do mesmo, digamos, de uma forma que nós, ocidentais, dentro dos direitos animais, pensamos, né? Libertar o animal de qualquer relação com o homem, de qualquer julgo com o homem, de qualquer estar a serviço do homem de qualquer forma, né? Então, para isso, nós precisamos criar também algo novo, uma